Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje falamos de uma mulher tão simples, tão humilde, e tudo o que ela tinha era um simples pano para se cobrir. Hoje falaremos sobre Santa Maria do Egito, a mulher que deixou uma vida de promiscuidade para assumir uma vida de paz no deserto. Pessoal, como de costume, eu sempre peço, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. O intuito do Santo Miojo toda segunda-feira é para poder agregar na sua jornada cristã, é você encontrar e conhecer cristãos que tiveram muitas vezes experiências parecidas com a sua, desafios parecidos com os seus, e assim você possa chegar que você não está sozinho e descobrir como é que essas pessoas venceram grandes crises para se tornar grandes referências de cristãos, mostrando que nós não estamos tão distantes deles assim. Hoje, vamos falar sobre uma mulher muito especial. Hoje é uma história curta, vocês vão reparar que não vai levar tanto tempo, espero eu. Eu tô falando isso aqui antes do vídeo ser gravado totalmente, né? Então eu posso errar. Mas é uma história curta, porém muito impactante. Essa história, tão simples, mas ao mesmo tempo tão preciosa, só chegou a nós porque um homem chamado Zósimo de Palestina, ele encontrou com Santa Maria do Egito no deserto, e nesse deserto ela pôde contar a sua história para ele. Então nós hoje só conhecemos esse testemunho porque houve esse encontro. Mas antes de falarmos sobre como é que Zósimo conhece Santa Maria, vamos voltar um pouquinho atrás e conhecer um pouco sobre a sua história. Maria do Egito, sem nenhuma surpresa, ela nasce no Egito no ano de 344, porém, ela é muito nova, com apenas 12 anos, ela sai do seu seio paterno, ela deixa os seus pais e ela vai para Alexandria. Não se sabe exatamente no Egito onde é que ela vivia, o que se sabe é que de lá ela parte para Alexandria, ainda muito jovem. E diferentemente da maioria das mulheres que nós contamos aqui, Maria do Egito, ela era uma mulher muito depravada. Talvez essa seja a palavra mais leve até para se usar. Ela vive dos seus 12 até os seus 17 anos uma vida completamente promíscua. E ela vai ser muito conhecida justamente por isso, porque diferentemente do que nós costumamos ler na internet, se você pesquisar um pouco pela vida de Maria do Egito, você vai reparar que muitos vão chamá-la de prostituta, mas ela mesma diz que não é uma porque ela não aceitava dinheiro por aquilo ali. Ela simplesmente era uma mulher muito devassa e vivia para poder realizar os seus próprios prazeres, independente das pessoas com que ela fosse realizar isso. Então, a grande marca da vida de Maria do Egito, nesses primeiros anos da sua pré-infância, né, seus 12 até seus 17 anos, é justamente isso, uma mulher que vive para os prazeres de sua carne. Nas próprias palavras de Maria, ela vai dizer que ela era como um fogo de depravação pública. Tanto é o caso que ela era uma pedinte e tecia, então essa era a sua profissão de verdade. Ela não, ainda que muitas pessoas quisessem pagá-la, ela não aceitava, porque ela não fazia aquilo ali por conta do dinheiro, mas simplesmente por um desejo carnal, pura e simplesmente. Nela havia um desejo insaciável de deitar-se na lama. Isso para ela era vida. Todo tipo de abuso da natureza, isso sim era vida para ela. Não tem muito o que falar sobre isso, eu acho que o excesso de detalhes pode acabar comprometendo a nossa história. O ponto é que ela fazia o que ela fazia por pura libertinagem sexual. E até um dia, com 17 anos, ela repara que um grupo de homens egípcios e líbios, eles estão pegando vários barcos, navios e indo embora de lá. E ela estranha, quer saber o que está acontecendo, e aí ela recebe informação de que eles estão indo para Jerusalém, porque haverá uma festa lá justamente em louvores a Deus, e há um desejo no coração dela de ir também acompanhar aqueles homens, com o intuito de continuar praticando as suas vontades e seus desejos carnais. Tanto é que ela não tem nenhum dinheiro e ela se oferece como passagem para que ela possa ser levada. E ela é levada, tentando assim a muitos homens naquele navio, ainda que estivessem fazendo uma peregrinação. Assim ela vai, chega a Jerusalém, e ela repara que esses homens eles estão indo lá em direção a algumas igrejas, e aí é o momento onde o testemunho dela começa, porque ela vai caminhar em direção até aquela igreja e de repente ela é impedida. Ela começa a fazer o máximo de força para conseguir passar do limiar para a igreja, mas ela não consegue. Como se soldados estivessem barrando a sua entrada. Mas ela tá vendo que todo mundo tá passando, menos ela.
E ela começa a se escandalizar com isso, porque ela tá fazendo toda a força, e quando ela cansa, quando ela desiste, ela se senta tentando entender o que tá acontecendo, até que vem à sua mente a imagem de uma outra Maria. Maria, a mãe do Messias, né? Maria da Bíblia. E quando ela começa a fazer esse paralelo da vida dela com a vida dessa outra mulher, essa santa mulher, ela começa a cair em lágrimas, porque ela começa a entender o que está acontecendo. Ela começa a ver que a sua impureza, a sua maldade, a sua depravação, a sua lascívia está impedindo ela de dar esse passo e poder entrar na igreja e poder até mesmo presenciar a cruz, celebrar a cruz, celebrar o Cristo. E a partir daí, ela, nesse momento, ela entra em uma profunda contrição, pedindo ao Senhor por misericórdia, fazendo um voto de que se fosse atendida, ela permitisse entrar na igreja, ela abriria mão completamente da sua lascívia, das suas vontades, da sua fornicação. E assim acontece. Ela consegue entrar na igreja e a partir dali tudo muda. Após ela ter a experiência, após ela congregar naquele momento, após ela participar daquela celebração, ela é conduzida ao Rio Jordão. E lá do Rio Jordão ela come, ela bebe, ela é alimentada e ela dorme nas margens do Rio Jordão. E dali do Rio Jordão ela encontra um barquinho que leva ela ao outro lado, onde havia o deserto. E a partir daquele momento, Maria do Egito, ela passa a viver no deserto pelos próximos 46 anos da sua vida, buscando santidade e pureza de coração, sem que ela não tivesse visto mais nenhuma outra pessoa até o dia da sua morte. Bem, é isso que ela planejava, até que numa dessas peregrinações, Zósimo, que eu citei no começo do vídeo, ele encontra Maria. Ele encontra aquela mulher e algumas histórias vão falar que ela não tá nem sequer vestida, é por isso que eu até tô com essa roupa aqui hoje um pouco mais diferente, mas justamente ou ela tinha um simples pano ou ela não tinha roupa alguma. Algumas histórias vão dizer até que o Zósimo ele entrega a ela aquela roupa e a partir daí surge um diálogo, onde ela começa a contar sobre a vida dela para Zósimo, que quer entender por que ela tá naquele deserto. E a partir daí ela começa a falar exatamente tudo que eu acabei de contar para vocês, tudo aquilo que ela havia vivido, todas as experiências, como é que ela é uma mulher que tinha se envolvido nesse estilo de vida e a partir daquele momento buscava santidade no deserto. E aquilo ali encanta Zósimo, que quer conhecê-la cada vez mais. E eu quero ler para vocês aqui alguns diálogos. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler todo o diálogo, mas eu acho que tem alguns pontos que vale muito a pena a gente ler para poder ilustrar um pouco essa experiência entre eles e como é que é marcante para Zósimo ver uma mulher que passa os próximos 46 anos sem ver ninguém. Então, eu acho que é muito relevante a gente falar sobre essa decisão dela, porque isso vai bater diretamente com a visão que nós temos hoje do deserto. A primeira narrativa é para a gente poder desmistificar algo muito interessante. Não é o fato de Santa Maria do Egito simplesmente ir para o deserto que fez com que ela simplesmente não tivesse mais nenhum desejo. Eu quero até aqui narrar uma parte que é a seguinte: como posso dizer-lhe sobre os meus pensamentos que instavam a fornicação? Como posso expressá-los a ti, Pai? Um fogo inflamava meu miserável coração, que parecia queimar-me completamente. Eu me despertava uma sede de abraços. Tão logo esse desejo me surgia, eu jogava-me ao solo e molhava-o de lágrimas, como se visse diante de mim minha testemunha, que tinha me parecido em minha desobediência e que me parecia ameaçar punição para o castigo. E eu não me erguia do chão. Algumas vezes ficava lá prostrada por um dia e uma noite, até que a calma e a doce luz descesse e me iluminasse e pusesse em fuga os pensamentos que me possuíram. Ou seja, gente, o que é legal a gente falar aqui? Por que eu escolhi a história de Maria do Egito? Porque ela é uma mulher que a ida dela ao deserto era como se fosse realmente uma desintoxicação de tudo aquilo que ela vivia. Ela continuava tendo desejos, ela continuava ardendo em desejo, porém ela escolhia a completa solidão para que ela pudesse colocar em prática aquilo que ela havia prometido ao Senhor em voto. Outros pontos interessantíssimos sobre a vida de Maria do Egito é que ela vai ter esse encontro com o Zósimo e ela vai ter noção de coisas que ela nem sequer poderia saber. Por exemplo, ela vai contar Zósimo, ela recitava salmos, mas ela nunca teve contato com o texto sagrado, até porque ela foi direto para o deserto, não contou mais ninguém para ensiná-la. Então, só no ato de devoção, de busca por santidade, e naquela introspecção que ela vivia, ela de Deus, ela era iluminada sobre algumas coisas que ela nem sequer tinha como saber. Como, por exemplo, esses salmos que ela ficava recitando para Santo Zósimo, da Palestina, e ele ficava impressionado com isso. Já se encaminhando aqui para o final, Zósimo, então, ela pede a ele para que ele possa voltar no ano seguinte,
e não contar pra ninguém que ele havia encontrado, porque não era o desejo dela ser encontrada. E ela pediu para que ele voltasse no ano que vem, entregando os elementos da ceia, para que ela pudesse participar, né, da comunhão. E aí ele permanece um ano inteiro guardando aquilo para ele, ele volta. Então ela comunga juntamente com Zósimo, e a partir daí eles se despedem depois que ele deixa para ela comida, água, roupas, tentando dar algum tipo de qualidade de vida para ela. Porém, eles se despedem. E aí, no ano seguinte, quando ele vai reencontrá-la, ela está morta. E a partir daí ele sabe que a partir de agora ele pode contar a história daquela santa mulher. E o tempo todo o diálogo entre eles vai ser um jogo onde ela vai o tempo todo tentar se humilhar e se mostrar indigna de receber a presença dele, mas ele o tempo todo vendo o testemunho daquela mulher e se maravilha. Ele fica encantado como é que o Senhor usa ela, como é que o Senhor permite que ela ali esteja viva, sozinha, diferente de outros padres do deserto que ficavam em comunidades. Ela ficou completamente sozinha para que ela pudesse dominar o seu desejo, dominar a suas vontades. Então, a história de Maria, ela é muito simples, mas ela é muito difícil, muito profunda, muito complexa, ainda mais nos dias de hoje, onde cada vez mais pessoas não querem abrir mão das suas vontades. A história de Maria é uma mulher que vivia para suas vontades, mas deixou de viver e escolheu o caminho mais difícil, aquele que garantiria a ela permanecer firme àquilo que ela tinha prometido ao Senhor, a sua pureza, a sua santidade. Por isso, de uma mulher que vivia para lascividade, hoje Maria do Egito é um símbolo de castidade e pureza de coração. É isso que o Senhor faz com aqueles que buscam o perdão e buscam o encontro com Ele. E pessoal, é isso, mais simples do que parece. Eu espero que a história de Maria do Egito possa ter ardido teu coração, possa ter te inspirado, que você possa lembrar dela e ela sirva de um apoio para que você sempre lembre que pessoas já fizeram coisas extremas para que elas pudessem permanecer firmes com o Senhor. Então, o que mais? O que nós temos que é tão precioso que nós não podemos abrir mão? Entre a santidade de nossas vontades, independente do preço, sempre deve ser colocado em virtude, em prioridade, a santidade, por mais difícil que seja. Que Santa Maria do Egito possa ser um exemplo, possa inspirar o seu coração, como com certeza ela inspirou o meu. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que curta, comente, compartilhe, mande para um amigo. Apoie o canal, se você puder, vai me ajudar demais pra gente poder produzir mais conteúdo. Eu quero produzir mais conteúdo, mas eu conto com a sua ajuda, eu conto com o teu suporte. Maravilha? Mais uma vez, espero que tenham gostado e fiquem com Deus.